Olá pessoal, muito boa noite para vocês que nos acompanham todas as terças-feiras, semanalmente, aqui no Prosa com Luiz Fernando. Estamos começando mais um episódio do podcast Prosa com Luiz Fernando, este podcast que tem a finalidade de dialogar com você, bater um papo com você que está aí do outro lado, para discutir, apontar soluções, desafios para a nossa São Bernardo do Campo, isso é muito importante. E o Prosa com Luiz Fernando está aqui semanalmente, todas as terças-feiras, para bater esse papo legal com você e também discutir coisas sérias para a nossa cidade. Antes de começar a apresentar os dois convidados de hoje, fazer aquele convite de sempre para você que está aí do outro lado. Vai lá nas redes sociais do deputado Luiz Fernando PT 13, tudo junto. Vai lá, curte, compartilha, manda mensagem para a gente. Vamos fazer com que esse Prosa com Luiz Fernando chegue ao máximo de gente em nossa querida São Bernardo do Campo. Começar a apresentar os nossos dois convidados de hoje. São dois convidados jovens, mas dois convidados jovens com atuação muito importante em suas respectivas áreas, em seus respectivos bairros aqui em São Bernardo do Campo. Matheus Marola é um jovem, é líder comunitário do bairro Jordanópolis, é cristão e pai de uma menina. Trabalha desde os 12 anos e já atuou como barman, garçom, vendedor, músico, mecânico de motocicletas, motoboy, auxiliar de trânsito e palestrante. Eu não vou dar a ficha corrida aqui do Matheus Marola, porque depois ele vai se apresentar aqui, é melhor para vocês. Ele mesmo fala um pouco da história dele, quem é o Matheus Marola. Nosso outro convidado tem um nome muito forte no sobrenome dele aqui, porque o pai foi político em nossa cidade. É o Ramon Ramos Filho, tem 25 anos. Como eu disse, filho do ex-vereador e ex-presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, Ramon Ramos. Cursou Engenharia Civil e Gestão Financeira, mas não chegou a finalizar esses cursos. É empresário também, viu? Atuou no ramo de cães e teve, olha que coisa interessante, uma creche hotel. Eu vou querer saber o que é essa creche hotel, que é para cachorros nos últimos 4 anos. Ele vai detalhar para a gente, que é isso que eu fiquei muito interessado. Eu também não vou discorrer muito sobre o Ramon Ramos Filho aqui, porque ele mesmo se encarrega ao longo do nosso podcast. Matheus Marola, Ramon Ramos Filho, seja muito bem-vindo. Matheus, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa tarde, bom dia para aqueles que estão assistindo em outro horário. Quero agradecer o convite, Luiz Fernando, Cosmo, Ramon, por estar aqui do nosso lado e dizer que estão abertas a perguntas, vamos falar sobre aí tudo que vocês precisarem ouvir e o projeto é esse, né? Maravilha. Crescer e falar a verdade. Ramon Ramos Filho, boa noite, seja bem-vindo, viu? Prazer te receber aqui no Prosa com o Luiz Fernando. Eu que agradeço o convite, boa noite, Luiz, Matheus, parceiraço aí. Adversário mais irmão. A gente tem que falar que é um adversário político, mas é parceiro, né? A gente se conheceu faz o quê? Um ano atrás, mais ou menos, por mensagem. Acho que você que me mandou a mensagem primeiro, eu falei, pô, legal, vou começar a bater um papo com esse garoto. Eu vi o projeto que ele fazia, muito legal. Então, vamos bater um papo muito bom aí essa noite. Maravilha. Deputado Luiz Fernando, os personagens desse Prosa com Luiz Fernando, ao longo desses meses, dessas semanas, às terças-feiras aqui nesse Prosa com Luiz Fernando, a gente vem se debruçando aí com cada personagem diferente, mas muito importante em nossa São Bernardo do Campo. Sem dúvida nenhuma, quero te cumprimentar, agradecer, Cosmo, você está sempre aqui com a gente, abrilhantando esse Prosa, saudar a todas e todos que estão nos acompanhando ou vão nos acompanhar. Cumprimentar o Matheus, cumprimentar o Ramon e dizer, Cosmo, esses rapazes, esses jovens, né, são duas pessoas que fazem a diferença nas suas comunidades. São jovens que fazem, não são aqueles que reclamam, não está bom para eles, eles correm atrás, vão lá, organizam, são duas lideranças importantes nas suas comunidades. Né? E assim, eu os convidei, fui atrás de cada um deles, chamei, bati um papo e falei o seguinte, não temos um jovem na Câmara Municipal, uma Câmara Municipal com 28 vereadores, poucas mulheres, zero jovens, e assim, as políticas focadas à juventude, não que eles representem só a juventude, até porque tem causas importantes que ambos estão à frente, né, e fazendo acontecer nas suas comunidades, e assim, insisti muito com eles no convencê-los a vir pré-candidatos a vereador. Os dois, não, vou ver, vou pensar, não sei o quê, mas para o bem de São Bernardo, toparam esse processo, são pré-candidatos a vereador,
E, se Deus quiser, serão vereadores. 2 jovens, num grupo de pessoas mais idosas, né, para discutir sobre a visão da juventude, que cidade nós devemos ter, o que está faltando, e com a garra, com a força, né? Mateus, ele tem um trabalho muito importante ali na comunidade. Mateus e eu fomos outro dia objeto de... levamos para o Jordanópolis, ao nosso projeto de Desenrola, né? O projeto do governo federal, Desenrola Brasil, para limpar o nome daquelas pessoas que estão devedores, e alguns adversários passaram como se nós estivéssemos furtando a energia de uma praça. Mas o Mateus é um cara que o tempo todo tem feito naquela comunidade ações e tal. Ramon, a escola que teve, né, o pai foi um grande amigo meu, Ramon Ramos, vereador, presidente da Câmara Municipal, e deixou um legado importante, e o Ramon pretende dar sequência nesse legado. Então hoje vai ser um prosa, nós dois aqui, que eu acho que não temos que ficar um pouco mais quieto, deixar essa rapaziada falar, né, e discutir com eles a São Bernardo que nós temos, né, e aqui, sobretudo, eles querem. Maravilha. Matheus Marola. Quem é Matheus Marola? Se apresenta aqui para o nosso público do Prosa com Luiz Fernando. A gente tem essa cara de bebezinho, mas é um bebê que já trabalha bastante. Agora eu gostei. Quem é Matheus Marola? Parece que eu sou mais velho, né? É a barba. Quantos anos você tem? 25. Ixi, eu sou mais velho. Eu tenho 29. Quem é o Matheus Marola? Ó, Cosmo. Matheus Marola por Matheus Marola. Exato. Matheus Marola por Matheus Marola. Esse é da Marília Gabriela, né? É bem legal. O Cosmo, ele fala do jeito radialista dele, aí ele parece estar acelerando aqui, mas eu vou falar com calma. O Matheus Marola, como você falou no começo, é um rapaz que trabalhou desde os 12 anos, tem uma família, graças a Deus eu tenho um pai que é um exemplo para mim, e a gente consolidou tudo que eu trabalhei. Sempre trabalhei bastante, poucas férias, e aí eu sempre questionei isso. E aí hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para estar aqui mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente acha que, tá sendo árduo e tudo mais, mas Deus, ele tem um propósito que ele te leva naquele caminho para quando você chegar nele, você falar, pô, todas aquelas experiências que eu já tive hoje servem para alguma coisa. E aí, quando eu fiz o Vizinhança Ativa, criei junto com outras pessoas, e eles decidiram que eu fosse o líder ali daquela galera, a gente levantou 3 pilares, né? E esses 3 pilares eu acho que são os pilares mais importantes, não só para a minha vida, mas para todos aqueles que acreditam na ideologia que a gente busca, que a gente luta, né? Que é a paz, o trabalho e a família. E quando eu digo paz, eu digo no sentido de segurança mesmo, né? Para as pessoas se sentirem seguras, que hoje, a maioria dos brasileiros, o maior medo deles é a falta de segurança. E quando a gente fala sobre isso, eu não vejo uma sociedade onde todos desconfiam de todos que possa dar certo. Então, a gente tem que voltar até aquela confiança dos vizinhos, por isso a gente chama Vizinhança Ativa. O segundo pilar do trabalho, que eu acredito bastante, ele já é um pilar mais sobre nossa parte física, né? Então, desde o cara que abre o comércio dele, um empresário igual vocês são, até um funcionário, o motoboy, o motorista, eles têm que ter um respaldo para viverem em segurança, para viverem em paz, porque eles são quem deve ser valorizados na nossa sociedade, isso eu acredito. Acredito que o trabalhador e quem produz é quem deve ser valorizado. Então esse é um princípio que eu tenho. E aqueles que acabam com a nossa sociedade, eu acho que poderiam ser extirpados de uma forma que... deixados de lado, sabe? Pessoas corruptas, tanto no poder público quanto no privado, ser deixado de lado, porque eu acho que São Tomás falava que um membro, ele pode danificar um corpo inteiro. Então, a gente pode desfazer de um membro para salvar o corpo. Eu acho que na sociedade é semelhante a isso. E no nosso terceiro pilar, que eu acredito muito, que é a família, que aí já é uma base espiritual, Fernando. Sem a família, seja ela biologicamente, socialmente, uma pessoa sem família, ela sem estrutura. Ela tem que passar muito mais coisas. E eu vejo que o poder público, ele pode ajudar essas famílias com segurança, com educação, com saúde digna, moradia, com toda essa dignidade que o poder público pode ajudar. Então é um dever do Estado cuidar dessas famílias. E eu acredito que, juntando tudo isso, tendo paz, tendo trabalho, tendo a família unida, a gente tem uma sociedade que seja mais próxima para todos os brasileiros, inclusive São Bernardo do Campo. Maravilha. Então, Matheus Marola é um cara que acredita nisso aí, Cosmo. Maravilha, bacana.
Ramon, fala um pouco pra gente, para quem nos acompanha aqui nas redes sociais do Luiz Fernando PT13, quem é o Ramon Ramos Filho, por que tem esse projeto social maravilhoso, essa história de lidar com pets, como é que é isso? Traz um pouco dessa história bem bacana pra gente. Bom, Cosmo, eu vou começar falando que eu sou o Ramon, filho de Ramon, neto de Ramon, bisneto de Ramon. Caramba. E serei pai de Ramon. Quinto. Eu não posso deixar essa linhagem forte acabar. Hoje eu sou o último dos forasteiros. Meu avô faleceu também recentemente, agora em dezembro. E o Ramon é filho do Ramon e da Soraya. Não posso deixar de falar da minha mãe, que é uma pessoa muito importante na minha vida. Minha tia e minha avó também muito importantes. Noivo da Joyce. Joyce, minha parceira aí há 6 anos já de vida. Não fala da Joyce pra você ver. Então, esse é o problema. E o Ramon, ele começou ali, quando meu pai faleceu em 2019, eu me encontrei no impasse. O que eu vou fazer da minha vida? Na época eu trabalhava na iniciativa privada, eu falei, agora eu tenho que seguir minha vida, eu tenho que mostrar que eu sou independente. E fui abrir minha empresa, que foi uma creche hotel para cães. Tá. Primeiro eu abri no Jordanópolis, na rua Piratininga, 230, lembro até hoje. E do lado de casa. Do lado de casa, da sua casa. E eu comecei do zero. Ou seja, eu fui com a cara e com a coragem, peguei um imóvel de R$6.000, falei, vamos embora. E a gente começou. Já pegou logo um cara, hein? E minha noiva veterinária, fazia veterinária na época, hoje ela é formada. E a gente foi. Começamos pequenos, fomos crescendo. Legal. Abri a segunda unidade no Rude Ramos, na Vergueiro. Decidi fechar do Jordanópolis por problemas com os proprietários do imóvel. E fiquei só na Vergueiro até ano passado. Ano passado eu decidi vender a empresa para me dedicar totalmente à política. Foi quando eu tive um estalo na mente que eu tinha que seguir a política. A política faz parte da minha vida, da minha veia, e eu não poderia deixar isso de lado. Eu até tentei. No começo eu tentei me esquivar um pouco da política, porque hoje eu percebo que é um lugar que as pessoas usam isso com muita sujeira. Principalmente eu, que venho de um berço, eu não sei como é a parte do Matheus, mas as pessoas tentam a todo momento me prejudicar de alguma forma. Só há pouco falaram aqui já. Você tentou prejudicar a gente. Então, vocês falaram do roubo de energia. É basicamente isso, só que focado 100% em mim. Por conta das coisas que aconteceram na minha vida particular com o meu pai e tudo mais. Parece que eu comecei a incomodar as pessoas só de querer ser pré-candidato. E só de herdar o sobrenome. Ou seja, eu tenho culpa de ser filho do meu pai. Resumindo, é isso. Fiz 2 faculdades, gestão financeira e engenharia, e não terminei, porque eu não encontrei ali o que eu desejava, que no caso é o direito. Eu quero fazer direito e iniciarei a faculdade de direito. Mas o Ramon é isso. E há 1 ano atrás, iniciei um projeto social que se chama Instituto Ramon Ramos, por conta do meu pai e do meu avô. Chegou 2 rapazes a mim com um projeto, me apresentaram o projeto e falei, legal, dá pra gente fazer. Até hoje eu não postei nada porque eu ficava naquele impasse, eu posto meus projetos sociais, não posto, as pessoas vão falar que eu tô postando só por algum interesse próprio. Mas eu falei, vou postar, porque a transformação que a gente faz na vida das pessoas, quando eu entro na comunidade, por exemplo, agora, recentemente eu fiz um projeto de entregar 1.000 caixas de bis nas comunidades. A gente entregou 1.000 caixas de bis para as crianças agora na Páscoa. E é algo transformador. É algo que muda a minha vida quando você entra a ver o sorriso da criança. A gente fez também no Natal, entregamos 1.000 presentes para as crianças. E isso vem transformando a minha vida, como eu sei que transforma a vida do Matheus no Vizinhança Ativa. Mesmo que nós somos de 2 bairros que teoricamente são de classe média, eu do Rude Ramos e ele do Jordanópolis, mas quando a gente faz um projeto pensando na cidade inteira. Sem dúvida. Então, nas comunidades, principalmente. Até porque muitas coisas que vocês vão fazer na própria comunidade, longe, inclusive de onde vocês estão. Exatamente. Então, o Ramon é isso, é um cara batalhador que tem que matar um leão por dia porque muitas pessoas querem derrubar ele e eles não vão conseguir, porque acima de tudo eu tenho minha família e tenho Deus. Deus é quem me move. Fazem mais ou menos uns 8 anos que eu não passo um dia sem errar, sem falar com Deus. E ele me atende. Toda vez que eu falo com ele, ele tá do meu lado. Intimidade. Ixi, é meu parceiro, hein? E ali que é parceiro. Isso é importante. Exato. Então, Ramon é isso. É batalhador, empresário, e tenho certeza que esse ano tem
tem coisa boa vindo. Maravilha. Deputado, 2 jovens lideranças, mas com objetivos muito claros, muito focados naquilo que acreditam, e a gente percebe isso ouvindo-os e olhando no olho de cada um deles, coisa rara hoje em dia, sobretudo quando vê a juventude dos dois, né? Sem dúvida nenhuma, Cosmo. Eu acho que isso é que me saltou os olhos para esses dois, né? São 2 jovens que fazem acontecer. Não estão alienados do processo, estão preocupados com a sociedade, estão preocupados com a falta de uma boa política. 2 jovens que começam na política da forma correta. Eles não têm projeto de poder pessoal, eles têm projeto de sociedade. Exato. Quando eu fui discutir com o Ramon, e eu falei com o Ramon antes de falar com o Matheus, o Ramon me trazia preocupação com o Ruge, com a Vivaldi, com a região ali dele, né, com o abandono que ali está, né, e assim, ele sempre foi muito cobrado porque o pai lutou muito, e assim, os sucessores não, as pessoas que vieram depois, e você pega hoje o Rude Ramos, sobretudo o Vivaldi, abandonados, o comércio abandonado, não tem saúde, não tem segurança. Há poucos dias, né, alguns meses atrás, uma criança, por falta de cuidado, de manutenção, uma criança teve a vida tirada. Eu, inclusive, entrei com a denúncia crime contra o prefeito, porque aquele galho iria cair, ele estava podre. Todo mundo viu, todo mundo avisou, né? Faltou o quê? Alguém para dizer o seguinte: chega, é para tirar. Eu vou no Ministério Público se não tirar. Né? Então, Ramon traz para mim, da mesma forma o Matheus. Quando eu vou conversar com esse jovem, ele chega para mim discutindo a comunidade, a falta de zelo, de cuidado. E são 2 bairros, né? No caso do Matheus, a região do Jordanópolis, no caso do Ramon, a região do Rude Ramos, 2 bairros de classe média abandonados, bairros que o prefeito foi muito bem votado, que os vereadores vão lá buscar os votos, mas abandonaram. E o Matheus me dizia dos diversos e das ações dele. Eu já conhecia as ações dele, por isso é que eu fui conversar com ele. Não porque ele é bonito, porque ele não é bonito. Não é bonito. Por mais que você falou que ele tem cara de bebezão, né? Tem dinheiro emprestado não, viu, Cosmo? Sou duro. Exato. Então, assim, são 2 jovens que fazem a diferença. E eu não tenho dúvida, jovem, o Cosmo. Esses jovens na política, eles vão fazer muita luta, eles vão fazer de São Bernardo uma cidade muito melhor, muito melhor. E eles têm uma coisa que para mim é necessário para quem está na política: eles gostam de gente. E eles querem ajudar a cuidar de gente. Então, assim, muita gratidão por tê-los nesse projeto, né? E se Deus quiser, por São Bernardo aqui eu torço, esses moços possam virar vereadores da nossa cidade. Maravilha. E só para finalizar, Ramon, ninguém chuta cachorro morto. Exato. Se toda vez, infelizmente, toda vez que alguém aparece, os maus vão jogar pedra. Ponto. Né? É a vida. Sim. É a vida. Né? Então, assim, não perca tempo com esses caras. A vida vai cuidar deles. Faça teu trabalho, Matheus, siga. Você vai tomar muita pedrada também. Da mesma forma que eu tomo pedrada o tempo todo. Todas as pessoas que se levantam para lutar por uma sociedade melhor apanham, porque a grande maioria, sobretudo dos políticos, estão nem aí com a sociedade. Vamos falar então, vocês dois são 2 lideranças jovens e se colocam como pré-candidatos à vereança em nossa cidade. São Bernardo, uma cidade quase 1 milhão de habitantes, para mais de 600 mil eleitores. Você falou, você está no bairro Jordanópolis, um bairro de classe média, mas bairro que tem problemas tanto quanto na periferia. O Ramon, a mesma coisa no Rude Ramos. Eu lembro, Ramon, especificamente, quando aquela região Vivaldi, Rude Ramos, passou por grandes problemas. Foi preciso alguém, um político, um gestor público, como esse prefeito Luiz Marinho, que de fato pensasse a cidade grande, a curto, médio e longo prazo, e pensar para resolver os problemas. Ao que tudo indica, em reclamações constantes, que a região está abandonada por completo. Matheus, Jordanópolis não é muito diferente. Não.
Para além disso, vocês se colocam como pré-candidatos à vereança em nossa cidade. O que levou vocês, literalmente, a colocar o nome à disposição da população da nossa cidade? Começando por você. Então, é o seguinte, eu já existia o projeto Vizinhança Ativa, eu comecei ele... O Vizinhança Ativa mesmo começou em 2017, mas eu fazia eventos beneficentes desde 2014. Antes disso, eu participava de outras ONGs, né? E quando a gente vai crescendo, chega uma hora que a gente precisa do poder público. Uhum. Por mais que a gente fale, não, a gente não precisa, tem aquele negócio de juventude que não quer saber disso, mas precisa. A rebeldia jovem. A rebeldia jovem. Só que eu entendi, aí foi quando virou a chave, foi quando eu entendi que assim, o sistema quer que a gente fique contra ele para ele poder nos punir. Entendeu? Então, falei, não, então eu vou pro lado do sistema porque ainda a gente vive uma democracia. A gente pode estar lá naquele lugar. E aí a gente começou um projeto para crescer, para chegar onde nós estamos hoje. Então fui escolhido o líder ali do pessoal, o pessoal quis que fosse eu. Foi uma conversa entre 19 membros ali que fazem a cabeça do Vizinhança Ativa. E falou, não, vai ser o Matheus, ele mais desenrolado com o pessoal, conversa bem. E fui para cima. Então, assim, o Jordanópolis, porque... O que você é representante do Jordanópolis, principalmente? Porque o Jordanópolis, eu nasci lá, tenho 29 anos, os 29 anos que eu tenho, eu vivi no Jordanópolis. Morei um pouco no Alves Dias, mas voltei pro Jordan. E o Jordanópolis nunca na história teve um vereador eleito de dentro do Jordanópolis. Nunca na história. Nunca tivemos um vereador eleito dentro do Jordanópolis. Por quê? Porque o Jordanópolis, todo mundo diz, no meio da política, é um bairro difícil. Vem gente de fora, pega voto e vai embora. E esquece, igual o Luiz falou. Os caras vêm lá, prometem e vão embora. O Jordanópolis sempre nos projetos de governo é o último a ser lembrado. Porque não tem um representante. É simples isso. Não tem alguém defendendo ele lá dentro para bater na porta do prefeito. Ô, prefeito, esquece de fazer aquilo, ô, prefeito, tal. Não tem, nunca teve. E aí a gente fica à mercê disso. Então vem o cara lá do Demarc, vem aqui, pega voto, mas arruma o Demarc. Vem o cara lá do Riacho, que nem tá acontecendo, o cara que não sabe o que é Jordan, não conhece rua nenhuma. Eu fui motoboy lá a vida inteira, praticamente conheço todas as ruas. Se você perguntar pra mim, eu te falo onde é. Sei o nome das praças, são 11 praças que tem dentro de Jordanópolis. É bastante, lá tem mesmo. Tem 11 praças no Jordanópolis. E nenhuma coisa e o poder público ausente de todas as praças. De todas as praças. A gente teve lá a reforma de uma praça-parque com muito custo, muita luta. Umas lideranças lá conseguiu, mas foi muita luta. Teve que a igreja também juntar todas as forças possíveis para conseguir aquela praça. E as outras praças são abandono, calçada destruída, Avenida São Paulo, que é a principal praça do bairro, tá um abandono. A luz da Avenida São Paulo, que arrumou fui eu. Tava sem luz 3 meses. Bati lá na presidência da Câmara, que tá um rapaz lá agora, e a gente praticava esporte junto. Não tem como se arrumar lá? Ah, vou ver. Eu falei, vai ver. Aí fui lá e fiz. Só que assim, antigamente eu não fazia vídeo falando o que eu fazia. Era aquilo. Não vou mostrar, porque não é o intuito, não sei o quê. Só que assim, a gente precisa mostrar, porque depois outros ganham os créditos. Entendeu? Aí eu tomei uma bronca. Falou, pô, você tá mostrando muito o que você anda fazendo, não sei o que. Eu falei, amigão, eu tô pedindo pra vocês não fazem? Eu vou fazer. E agora eu vou mostrar que eu tô fazendo. Entendeu? Então, assim, ficou 3 meses sem luz. Sabe quanto que eu gastei para arrumar a luz da praça inteira, Cosmo? R$30. Comprei um disjuntor. Aí fui lá com o eletricista, arrumamos, tal. Trocamos, a praça tá iluminada. Os moradores agradecem. Então, assim, pô, é uma dificuldade não, porque é problema da Enel. Não, porque é problema da prefeitura. Porque um jogando pro outro, mas ninguém foi lá ver. E aí, reformamos a Avenida São Paulo também, a quadra onde a gente faz o projeto das meninas. A gente tem um time de futebol feminino, né? Que é Meninas da Vila. Um abraço pra Rafa, pra Bruna. E o que acontece? A praça não tinha as demarcações da linha, tava todo zoado. E com o patrocínio de uma empresa, eles deram a tinta pra gente, a gente foi lá, os moradores mesmo pintamos a praça. Entendeu? Então, assim, Vizinhança Ativa é isso. É não esperar, é fazer. E se a gente chegar no poder público, é trabalhar mais para fazer mais, para lutar não só pelo Jordan, pela cidade toda. A gente tem que fazer mais vizinhanças ativas na cidade inteira. Entendeu? Maravilha. Ramon? O meu é bem simples. Por que eu decidi ser pré-candidato? Porque meu pai faleceu e era um ótimo representante. O Rudy Ramos deixou um legado. Um legado, assim, que até hoje pessoas me param na rua e choram. Por conta da perda do meu pai. Eu falei, as pessoas começaram a me parar na rua constantemente e falaram, você precisa ser. É o seu nome, é o seu pai, são as suas coisas. E também eu entendo que as pessoas ficaram descontentes com tudo que aconteceu
na sequência do falecimento do meu pai. E aquilo ficou batendo na minha mente, até que chegou um dia que eu sentei em casa, eu, meu avô, minha tia, minha avó, e falei, e aí? Estão me pedindo, eu preciso. E aí eu escutei a palavra do meu avô, que a palavra do avô é soberana, né? Falou, não, é isso, vamos pra cima, você tem condições, eu acho que o nome do seu pai não tá sendo bem representado. Falei, então, fechou. Então lá pra julho do ano passado, foi que eu tomei a decisão e falei, agora eu vou seguir isso pro resto da minha vida. E eu não entro em nada pra perder. Nada. Tudo da minha vida, se eu fiz pra ganhar. E agora não vai ser diferente. Então o meu é bem básico. É diferente do Matheus, que ele vem um processo lá de trás. O meu é uma coisa bem simples. Meu pai era um representante excelente, um dos melhores vereadores ali nas últimas décadas que teve aqui em São Bernardo. O Luiz pode falar isso. Sendo presidente da Câmara. Sendo presidente da Câmara. No auge dele, aconteceu uma fatalidade. Ele jogou tudo no colo de uma pessoa que não representou e hoje eu tô vindo para fazer essa representação. Na verdade, ele não jogou, né? A pessoa se apropriou. A pessoa se apropriou. Exato. Mas se eu falo, aí eu... Maravilha. Deputado Luiz Fernando, a gente percebe nos discursos que, para além disso, a responsabilidade com o próximo, de pensar a cidade como um todo, de pensar a sociedade como um agente que propicia políticas públicas. E eu sou agente daquela comunidade e eu, como agente, tenho que trabalhar em prol dessa comunidade. O que o Matheus trouxe desse exemplo de fazer mostra a ausência do poder público, literalmente, não só no teu bairro, no Jordanópolis. E, Ramon, parece que essa ausência do poder público em São Bernardo está na cidade por completo. A gente reformou praça no Baeta também. Só para dizer que não é só no Jordão. No Baeta reformamos praça, estava abandonada também. Tem uma praça do... Só te cortando, Luiz, perdão. Tem uma praça lá no Rua de Ramos, que a gente chama de Praça da Rua Brasil. Sim. A praça abandonada há mais de um ano. Aí eu fui lá e fiz um vídeo. Um vídeo. E na semana que vem que eu fiz o vídeo, já estavam lá cortando a grama, tirando os brinquedos que estavam com a madeira podre. Ou seja, eu preciso de um vídeo, eu não preciso mais nada. Só um vídeo. Não precisava, né? É fato que a cidade está abandonada como um todo. E aí, conversando com ambos, né, você vê a saúde na região deles é caótica. E eu estou dizendo classe média. É uma prefeitura que abandonou a cidade e eu costumo dizer, a turma fala, quando está ruim o prefeito. Óbvio, o prefeito, ele que tem a caneta na mão, não devia estar ruim. Mas eu diria o seguinte, e os vereadores deles? O que estão fazendo? Né? Porque, como foi dito aqui, o vereador vai lá no Jorda, pega o voto e é um problema do vereador. É um problema, vai lá no RUD. Tá? Você pega a situação, é crítica nos dois bairros. Ali você tem problemas gravíssimos de segurança pública. A prefeitura não faz um monitoramento. O monitoramento, se colocasse câmeras, né, você não precisa de ter um guarda em cada lugar. Né? Você pega o Rude Ramos, eu fiz o comércio do Rude Ramos todo. Né? A maior reclamação que você tem no Rude Ramos é com o abandono do Rude Ramos. Eles odeiam o prefeito, a maioria das pessoas que eu vi, porque o prefeito foi muito bem votado lá e ele deu as costas. Né? E os vereadores? É o prefeito que deu as costas? Tá. E os vereadores? O que estão fazendo lá? Né? Porque se não tem médico, não tem, se a UBS está sendo interditada, é culpa do vereador. O vereador tinha que estar lá levando. Ele é representante do povo. A grande diferença desses dois para os atuais que representam ou dizem representar a comunidade é que eles não estão se candidatando para ser representantes do Luiz Fernando, que, se Deus quiser, vai ser o próximo prefeito. Eles não vão representar o prefeito, eles vão representar o bairro, a comunidade, a cidade, o povo, os eleitores. Né? E é muito isso, esses dois jovens são jovens que fazem. Eles não esperam, né? O Ramon estava dizendo o seguinte, eu fui incomodado, as pessoas, né? E eu vou fazer, né? Da mesma forma o Matheus, eles fazem. E a política precisa de pessoas que agem, que fazem, de pessoas ativas, né? Que não esperam ver se o prefeito vai vir. Eles vão lá e faz. A rua está sem praça, dá para arrumar a luz da praça? Não, eu vou lá e arrumo. Né? O Ramon da mesma forma.
né? É a força jovem, uma força controlada, ambos têm uma história, né? E se Deus quiser, vão fazer história nessa cidade. Matheus e Ramon, vocês, Matheus 29, Ramon 25, e estão ainda naquilo que o IBGE... Mas o Ramon parece ser mais velho que o IBGE, e a barba. Que o IBGE que o IBGE classifica como de juventude ainda. A gente sabe que políticas públicas voltadas para a juventude, no que diz respeito ao primeiro emprego, à empregabilidade, a lazer, cultura, isso é muito necessário. Eu queria ouvir de vocês dois como que vocês enxergam essa pauta tão importante em nossa cidade, políticas para a juventude, empregabilidade, vocês que estão diretamente ligados, formação, né? Vocês estão trabalhando efetivamente com o social. Como é que vocês enxergam essa questão da empregabilidade para a juventude? O Cosmo, assim, hoje eu vejo que São Bernardo está atrasado, nesse ponto, principalmente. Porque antigamente, né? Antigamente parece que a gente sofreu um retrocesso. Antigamente a gente tinha o Senai, que era muito bom, quem fazia Senai já saía empregado. A ETEC, nossa, ela é boa, mas no geral, nas empresas do geral aqui em São Bernardo, quem fizesse uma ETEC estava empregado. E hoje você não vê mais esse discurso. Acabou, não tem uma valorização da educação para o jovem sair já empregado com um emprego bom, com remuneração boa. E o que eu acredito? Eu acredito que um representante, ele tem que ir atrás dessas empresas e falar com o prefeito, seja ele qual for, falar, prefeito, seguinte, eu vou na busca de umas empresas, vamos tentar trazer elas para cá, vamos tentar fazer uma parceria com as escolas, com o Senai novamente, seja lá com o Senac, seja lá qual for a escola, para dar capacitação para um mundo de trabalho moderno. Porque a gente tem uma evolução e São Bernardo não está acompanhando essa evolução. Novas tecnologias. Novas tecnologias. Claro, ontem eu fiz uma reunião... Inteligência artificial. Eu fiz uma reunião com a juventude lá no Taboão e a maioria dos meninos que estavam lá, a gente reuniu uma galerinha, a maioria dos meninos que estavam lá trabalha com TI, cibersegurança, programação. Então, assim, é todo mundo que está trabalhando no computador. E eu não vejo hoje o poder público, que nem falou, gastou maior nota com o tablet. Mas, tipo assim, o que isso ensina? Ensina a criança a ficar mais tempo na telinha, para mim, na minha humilde opinião. Que é o que eu tento fazer com Vizinhança Ativa, tirar da tela e pôr para o esporte. Esse é o nosso grande objetivo. E você que tem que ficar na tela para produzir alguma coisa, para você ter uma capacitação de alguma coisa. E isso não tem em São Bernardo. Você põe um menino na frente de um tablet para estudar e aí, qual que é? Ele vai ler como se fosse um Kindle? Eu acho que isso é fora de cogitação. A gente tem que fazer as crianças de hoje em dia, que são nossos futuros adultos, estarem capacitados para um mundo que cada vez mais tem uma novidade. E o poder público, ele tem sim como fazer isso. O vereador, ele tem como ir atrás de empresa, ele tem como bater nas portas, ele é uma autoridade. Então, chegando lá, eu sou vereador e tal, de outra cidade, eu queria trazer isso para cá. Você falou da segurança, eu fui em Ribeirão Pires, eles filmam as placas do carro, que é roubado, já na hora canta, a polícia já chega e já pega, entendeu? Então, não precisa... Aqui a gente pôs essa câmera, o detecta já não está mais funcionando direito, entendeu? Então, assim, e a tecnologia, né? Eu concordo com tudo que ele disse e acrescento só mais uma coisa. A falta de incentivo para os empresários. Porque eu, como empresário, nós que damos as oportunidades de emprego, primeiro emprego para as pessoas. E eu tinha muita dificuldade de fazer uma contratação por dificuldades financeiras. Eu não tinha um incentivo fiscal da prefeitura e a gente sabe muito bem que as empresas estão indo embora agora. E eu andando pelos comércios do Rude Ramos, muitos comércios que existiam ali, que a gente pode ver que tem muitos lugares para alugar, para vender... Todos foram para São Caetano, todos foram para Santo André, porque não tem como permanecer Diadema, Mauá, Exato. Eles estão indo embora. Os empresários estão preferindo sair da cidade e ir para cidades vizinhas, porque tem condições de trabalhar de uma melhor forma, tem condições de contratar alguém, do que ficar aqui em São Bernardo. Então, acho que para resolver a questão da empregabilidade, é a questão também, juntamente, dos empresários, das empresas. Com certeza. Se você tem um empresário ali que tá conseguindo se manter, ele vai gerar emprego. Aí você pega igual o primeiro emprego que tinha lá na época do Marinho, que a molecada ficava de amarelinho lá e tal, saía pro primeiro emprego. Isso aí tem que voltar. A gente não tem esse incentivo. Mostra ali que o pessoal do camping agora tá indo nas câmaras, não sei o que, aprender política. Legal, é um projeto. Mas e a galera que não tá no camping?
entendeu? E a galera que estuda, agora tem o pessoal do ensino médio vai receber uma verba para poder estudar. Eu achei muito legal essa iniciativa do governo. O governo federal fez isso. Isso é dar incentivo para o jovem. E aí, se você ajuda o empresário, o jovem tem capacitação, a cidade toda cresce, irmão. É uma união. E quando a gente ficar pensando só em supermercado, aí quebra essa corrente, entendeu? Porque assim, não desmerecendo, mas o emprego lá é um salário mínimo. Então, uma pessoa com formação, isso é comprovado, ela tem no mínimo 2 salários mínimos, entendeu? E aí começa, 2 salários mínimos vai subindo. Então, assim, vamos deixar São Bernardo crescer novamente e não ser supermercado do campo. Luiz, trouxeram 2 relatos muito importantes, essa questão, eu levantei essa pauta da empregabilidade para jovem, por conta exatamente disso, desse avanço e do surgimento de novas tecnologias. Hoje, a juventude está muito ligada à tecnologia da informação, a inteligência artificial está aí para ser usada de forma correta e para ajudar o desenvolvimento da sociedade. Qual é uma criança hoje que não acessa um Android, um iOS, enfim, a tecnologia está na hora do dia. E o Ramon trouxe um detalhe muito importante, como empresário, essa falta de diálogo e de incentivo por parte do poder público. Sem dúvida nenhuma, Cosmo. Hoje nós temos as pessoas erradas no lugar errado. As empresas indo embora. E o prefeito não tem noção e não está nem aí. Ele não corre atrás. Né? Quando uma Ford foi embora, ele tinha que ter pego o governador, é amigo dele, é amigo pessoal dele. Pego na mão do governador, se o presidente da República não quiser ir, né, vai aos Estados Unidos, vai negociar. Luiz Marinho fez isso, foi para a Alemanha para não deixar a Volks embora, e a Volks está aí. Né? Ele não se mexeu, ele se apresentou como um corretor de imóveis, diga-se de passagem, um grande corretor, porque está vendendo tudo. Mas assim, não forçou, abandonou todas as políticas para a juventude, ele abandonou. Né, de formação, de encaminhamento, tudo. Ele fechou a Fundação Criança. Ele desmontou o Cajuve. Ele acabou com todos os programas que cuidavam das crianças. Formação, preparar a nossa juventude para o mercado de trabalho, esquece. Não é noção dele, do vice dele, dos vereadores dele. Né? Por isso é que eu acho que nós precisamos dar um chacoalhão. Vou dar um exemplo a vocês. As nossas 3 montadoras da cidade, Volkswagen, Scania e Mercedes-Benz, elas trabalham o motor a combustão. Só que agora está chegando o motor híbrido ou elétrico. A nossa mão de obra não está preparada para isso. E o senhor prefeito municipal acaba de perder um instituto federal aqui. Ele, outro dia fez uma live, olha, eu mandei um ofício. Prefeito, não funciona assim, não se manda um ofício achando que o governo X ou YZ vai dar... Quem briga, mostra que tem interesse é quem leva. Vai na fonte. Não, vai na fonte. Se tivesse debate na Lesp, eles não estavam. Eu tenho ido constantemente para Brasília. Sabe fazer o quê, Cosmo? Buscar recursos, pressionar o nosso governo. Por quê? Porque o prefeito não faz. O deputado Alex Manente não faz. O deputado Cassado, o Marcelo Lima, não fazia. Eu tenho ido para Brasília constantemente atrás de recursos e vou em todos os ministérios e articulo com o Luiz Marinho, que é o nosso ministro, articulo com o Vicentinho, que é deputado federal, articulo com os outros ministros todos atrás de recursos para a saúde, para a habitação, para a educação, para tudo. Né? E nós brigávamos para trazer para cá um Instituto Federal. Toda vez que eu vou em Brasília, sabe com quem eu esbarro? Com o Felipe, com o Paulo Serra, com o Marcelo de Oliveira, com o prefeito Guto, lá de Ribeirão Pires, com a prefeita Penha Fumagalli. Toda vez eu vou lá no ministério e esbarro com eles. Ou eles estão na antessala, ou eles chegam, eu estou na antessala, ou eu passei, você viu quem estava aí? Não sei. Toda vez. Sabe quantas vezes eu cruzei o prefeito Orlando morando lá? 0. De verdade, nenhuma vez. Nenhuma vez. A gente vê o deputado Alex Manente, qual foi a luta deles para trazer A, o B, o C, que vocês tenham sabido? Né? O deputado Marcelo Lima, da mesma forma, o ex-deputado Cassado Marcelo Lima, da mesma forma. O que eu quero dizer?
nós precisamos investir na nossa juventude, qualificá-los, porque nenhuma indústria vem para um lugar que não tenha mão de obra. E hoje São Bernardo não investe na formação. Você falou do Senai, a prefeitura formava. No governo Luiz Marinho, a prefeitura formava. Mas formava desde pedreiro, pedreira, sabe? Torneiro mecânico. Tudo. Nós tínhamos escola para tudo. Panificação. Mas não era só panificação. A mecatrônica da tecnologia na época, né? Mecatrônica. E hoje eles acabaram com tudo. Essa molecada vai fazer o próximo prefeito voltar, né? E se eu tiver a graça de sê-lo, nós vamos fazer junto, sabe? Porque nós precisamos mostrar para a indústria, venha que nós estamos preparados. Nós temos mão de obra, a nossa mão de obra é a melhor. Nós precisamos exportar a mão de obra, e não ficar trazendo de fora. Eu te garanto que a gente cobra, hein? Sobretudo quando você tem um legislativo atuante. Sem dúvida. Que trabalha em conjunto com o executivo, mas que ao mesmo tempo é propositivo. Ele cobra quando está errado, aponta. Isso é muito importante, porque quem cresce é a cidade, ela se desenvolve junto, e o legislativo e o executivo trabalhando juntos são muito importantes. Cosmo, o eleitor, ele precisa entender a figura do vereador. O vereador não é o amigo, é o amigo que faz. E às vezes até o inimigo. Se ele faz, é ele que nós temos que colocar lá. Porque assim, nós precisamos organizar a cidade. E o legislativo é o principal poder que nós temos na cidade. Só que todo o mérito ao prefeito. E aí a gente elege uma Câmara. Eu vou dizer uma coisa, salvo raras exceções ali, eu excetuo os 3 vereadores do PT que fazem a diferença, eu excetuo nesses dias o Lindomar Babá, que assumiu por 45 dias, tirando eles, os vereadores que estão ali nunca representaram o povo, Ramon, sempre representaram o prefeito. Olha o Rude. Olha como está o Jorda. Mas olha como está o Alvarenga, como está a gente vai nas sessões de quarta-feira, é uma vergonha. Uma vergonha. A sessão tinha que começar às 9 e começa meio-dia. Você vê quando o vereador, ele não... Então, só te cortando, vocês já acompanham lá sessões diariamente. Isso é muito importante. Estão treinando, porque eles sabem que a partir de janeiro eles vão estar lá. E é muita briga interna entre eles. Por exemplo, ele chega e fala assim, ó, vamos supor, tá, a Ana do Carmo manda um projeto lá para ser aprovado. Aí chega para os vereadores e fala, não vou aprovar porque você é do PT. Aí eles nem leem, nem sabem do que se trata, se é bom, se não é bom. Se é bom para a cidade. Isso acaba com a cidade, essa briga aí acaba com a cidade. Mas pegando o gancho ali do que ele falou, eu acho engraçado que todo vídeo dos vereadores, né, eu rodo bastante, conheço muita gente na política, todos os vídeos dos vereadores que hoje estão lá, salvo essas exceções, eles começam assim, quero agradecer ao prefeito, quero agradecer a deputada, quero agradecer ao deputado Cassado, o cara agradece todo mundo, mas o povo mesmo ele não agradece, né? Que elegeu ele, né? Não agradece. Esquece do povo. Você nunca viu um vídeo falando assim, agradece pelos tantos votos que eu tive. Eu agradeço os moradores aqui da região que cobraram e estou aqui junto com eles. Estão mobilizados. E dizer pro prefeito, parabéns prefeito por ter feito seu papel, é uma coisa. Agora agradece até o deputado Cassado. Muito pelo contrário, eles vão lá, aí o bairro tem é famosa a praça, porque chama Praça Azul. Eles vão e pintam a praça de verde. Ah, meu, aí você quer que a população fale o quê? Desperdício de dinheiro público, sobretudo onde tem relatos da cidade que falta dipirona nas unidades de pronto atendimento, que falta especialidades médicas na cidade. Vocês já vão às sessões às quartas-feiras, já para se habituarem e entenderem que não é aquele exemplo que eu quero para mim, salve as sessões que a gente falou muito bem aqui. Quando você perguntou, o que vocês estão vindo? É porque eles vão lá e ver como é que tá. Eu falo, não, isso não dá, mas eu tenho que vir. Tem que mudar, não dá para ser dessa forma. Eu falei qualquer dia eu vou de palhaço lá, porque os caras acham que nós é palhaço. É um desafio muito grande, assim, eu sempre falo isso com o deputado Luiz Fernando aqui no Prosa, porque se colocar à disposição da população, além de querer, você tem que gostar. E saber que é desafio e querer trabalhar, isso é muito importante. Porque, como eu falei no início do nosso Prosa, São Bernardo tem quase 1 milhão de habitantes, 600 mil votantes, um pouco mais. Tem mazelas que parece que a atual gestão vive num mundo de Alice totalmente diferente. Aquele mundo divulgado e falado por atual gestão não é a realidade da cidade como um todo. Verdade. E aí a gente tem relatos de falta de remédio, falta de especialidades,
falta de creche, falta de professores. É um prefeito que, ao invés de criar, construir moradias, ele destrói moradias, ele faz demolições e não dá opção. Questão de mobilidade, quem está lá no pós-balsa, que tem lá está no Represa. Outro dia veio uma participante aqui, falou de um terminal fantasma na região do Batistini. Então, vocês já sabem isso que está acontecendo. Vocês estão rodando a cidade, como vocês estão chegando na cidade para além desse grande guarda-chuva de políticas públicas? Começando com você, Ramon. É exatamente o que você falou. Eles vendem uma cidade que não existe. Uma cidade que o marketing deles é... Isso eu não posso falar que é ruim. Eu queria morar nessa cidade que eles falam, que é tão boa. Né? Não, o marketing deles... É fantástico. É o melhor são que bons, tem. São bons. Mas eu vou falar assim mais do meu bairro, Rude Ramos, por exemplo. A saúde está entrando em colapso. Todo dia eu recebo mensagens no Instagram, no WhatsApp. Chegou a ser interditado a UBS de lá. Exatamente. São 5, 6 horas de fila de espera. E por que isso? Vamos lá. Primeiro que o prefeito pegou os médicos. Ele trocou de CLT para PJ. Eu tenho o áudio de médicos falando que só volta a trabalhar em São Bernardo quando voltar a ser CLT. Ou seja, eles não querem vir para cá por conta da troca, eles chamam de pejotização. Enfermeiros. Ele trocou os enfermeiros de 12 por 36 para fazer 6 horas por dia. Ou seja, os enfermeiros que tinham como trabalhar em outro emprego nos dias de folga, hoje já não conseguem mais. Então, é um ciclo de pessoas que trabalham sem vontade, porque você entra lá, desde a recepcionista até o segurança, trabalha sem vontade. Por falta de políticas públicas inteligentes, que pensam na comunidade. E a parte da segurança, eu acho que o Jordanópolis está igual, o Rude Ramos é assim, é difícil. Eu postei um vídeo recentemente que eu falo que eu tenho medo de sair de casa, porque você pode voltar... Isso é fato. Sem celular, sem carro, sem moto ou sem vida, porque tá bem difícil. Então, eu enxergo que a cidade hoje ela precisa de alguém que realmente pense na população e não pense nos interesses próprios, não pense em colocar dinheiro no próprio bolso, não pense em abrir mercado, essas coisas. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, e eu não sei qual que é a opinião do Matheus, mas é isso que a gente tem que fazer. E cobrar, né? Porque quem tá lá dentro tem que cobrar. E, como o Luiz falou, todo mundo que tá ali só aceita de cabeça baixa tudo que é imposto, tudo que é falado, todo projeto que desce. E não é assim, a gente tem que ter uma consciência do que é melhor para a população. Matheus? Eu concordo bastante. E é o seguinte, eu tenho rodado bastante a cidade sim, Cosmo, porque, assim, né, fora o Jordan, eu sei muito bem dos problemas do Jordan porque eu sou nascido e criado lá. Mas a gente tem parceria no Silvina, bastante gente conhecido lá, a UBS lá chove dentro, direto. Agora eles vão reformar outra lá e vão ver o que vai dar, mas podia abrir 2, né? Mas é aquilo que ele falou, não tem funcionário para isso. Essa frase chove dentro. Não, chove dentro, é verdade, não tô mentindo, não tô sendo... É verdade, com balde, realidade não, chove, é realidade, não tô querendo... Outro dia na UPA do Rude estavam pintando a sala amarela e vermelha com os pacientes dentro, lixando a parede e pintando. Você é louco. Com os pacientes dentro. Cadê o técnico de segurança do trabalho? Cadê o prefeito? E aí, cadê o vereador? Falando da Chácara Silvestre. Tá na Chácara Silvestre lá fazendo relógio de sol. Do Ruge, minha mulher tava lá ontem com o meu enteado lá, ela desistiu, tava 4 horas na fila, ela desistiu, ela foi embora, falou, não dá, vou pra outro lugar, entendeu? Foi pra outro lugar, só que o problema é isso. Falando em cidade no geral, pediatria só no Ruge. Então, você enche de criança lá, enche todo mundo na mesma fila, uma bagunça danada. E aí? Superlota, e aí? E entendeu? Muita gente do Rude tá recorrendo à saúde de Santo André. Tá procurando fora, São Caetano. E elogiam muito a saúde de Santo André. Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, tem prefeito. Tem prefeito, tem vereadores lá. E vão buscar investimentos para a cidade. Vamos buscar, aqui tem corretor de imóveis, né? E lá no Riacho, por exemplo, quem que levou o correio? Pô, não tinha correio, quem conseguiu o correio? Nós que levamos. Quem conseguiu? O deputado, entendeu? Então assim, pô, tem que vir um cara de fora... Imagina você sair lá do Riacho para mandar uma encomenda lá no centro. No centro. Então o cara que quer trabalhar, falando em trabalho, o cara que quer trabalhar agora com venda online, né? Ele que mora no Riacho não vai conseguir trabalhar porque vai gastar mais para transportar do que para pagar o correio, né? Para ir até o correio do que para pagar o correio.
E assim, nesse contexto geral de cidade, tem muita coisa para fazer, mas muita coisa para fazer mesmo. E você tá lascado, viu, Luiz? Vai ter que trabalhar bastante. A sua esposa que aguente, porque vai ser, ó, tem que ir. Ela vai junto. Ela vai junto, né? Porque ela é companheira. Você vai ter que usar sua mente de empresário para sair da dívida. Vocês estão achando que é ruim? Vocês vão junto. Vocês vão junto. Não, com certeza. É incessante. Serão, se Deus abençoando, serão 4 anos de só trabalho, porque a gente precisa mostrar isso e precisa mostrar essa diferença. Cada prosa que a gente faz, você vê que primeiro a gente tem trazido um pessoal muito preparado, qualificado, né? Muito qualificado, independentemente da idade, né? Trazemos 2 jovens que parece que estão há muitos anos na política e de fato estão, são 2 animais políticos, mas do bem. 2 pessoas, o Ramon, né, vou cobrar. A principal função do legislador municipal é fiscalizar. Legislar, muito pouco, porque a própria Constituição Federal, Constituição Estadual, Constituição Municipal deixam ao vereador muito pouco o assunto que ele pode fazer. A maioria das iniciativas vem do Executivo, porque tudo que gera despesa não pode ser proposto pelo vereador. Sim. Ora, então, eu vou poder propor o quê? Muito pouca coisa. A principal função do vereador é fiscalizar o legislativo e representar a sua população, os seus eleitores e a cidade. E o que eles vêm trazer e o que a gente tem mostrado é que os vereadores, eles não têm cumprido essa função de fiscalizar. A bancada do prefeito, com 25 vereadores, estão lá para representar o prefeito e não a população. O prefeito faz o que quer, a hora que quer. Ele manda um projeto às 9 horas da manhã, 10 horas está aprovado. Quando começa às 10 horas. Né? Porque o Ramon vocês acabaram de dizer que tem sessão que começa meio-dia. Eu não tenho ido à Câmara Municipal, até por conta dos meus afazeres e tal, mas assim, são representantes do prefeito em detrimento da população. E aí, Ramon, quando você fala, eu vou cobrar, é essa a tua função. Vai ser a principal função. Aplaudir o que está dando certo e o que não está dando certo, cobrando, batendo, né? Para alertar o prefeito. E se o prefeito achar ruim, Ramon, saiba que você está no caminho certo. Saiba que você está no caminho certo. Porque você está falando verdade e muita gente não gosta. Né? Então, assim, eu quero muito dizer da alegria de ter essas 2 feras do meu lado, né, nesse nosso projeto, que é um projeto de resgate da cidade. E 2 jovens que vêm para fazer a diferença. Se Deus quiser, nós vamos estar na Câmara, esses 2 rapazes na Câmara Municipal e eu na Prefeitura, você vai ver que cidade que nós vamos fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. No início da minha explanação aqui, eu falei do Vizinhança Ativa, do Matheus falou muito bem. Certo. Você citou por alto o Instituto Ramon Ramos. Certo. Fala para a gente terminar o prosa aqui, a gente tem mais 10 minutinhos. Fala um pouco mais do Instituto Ramon Ramos, a especificidade dele, como que ele trabalha, qual a idealização dele, o que vocês pensaram quando pensaram na ideia do Instituto Ramon Ramos? Tá, vamos lá. Ano passado chegaram 2 pessoas até mim com um projeto diferente do Instituto, com um projeto que era para cuidar de pessoas com dependência química e alcoólica. Eu peguei esse projeto e falei, pô, é legal o projeto. Mas e se a gente englobasse mais coisas dentro do projeto? E aí eu sentei com o advogado e falei, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir um instituto. E dentro desse instituto a gente vai trabalhar tanto essa área do tratamento de álcool e droga, como outras áreas. Então hoje a gente tem aula de inglês para a criançada, aula de reforço. A gente tem aula de vôlei, aula de basquete, aula de futebol. A gente tem atendimentos, acompanhamentos nutricionais, psicológicos, jurídicos, tudo isso para as pessoas de comunidade, porque elas não têm acesso a essas coisas. E mesmo as pessoas que têm acesso, às vezes tem aquela rendinha que paga o aluguel, paga a comida de casa, às vezes não tem condição de colocar o filho no inglês particular. Então a gente vai dar essa oportunidade para eles de terem o inglês, porque a gente sabe que o inglês hoje, eu não falo inglês, tá? Mas é muito importante. Ainda mais que a gente estava falando para a empregabilidade da juventude. Então, o Instituto vai trabalhar dessa forma. Além dos projetos sociais, igual eu falei que a gente fez agora da entrega dos bis. Então, a gente vai trabalhar tudo isso dentro do Instituto.
Claro que todas essas pessoas que estão ajudando ele, o Instituto, são todas voluntárias, todos os professores, tudo que a gente consegue é de doação. E agora eu vou falar pro pessoal acompanhando, eu sou o Ramon Ramos, que é o meu Instagram, que eu vou divulgar lá, começar a divulgar, porque a gente tem o Instagram do Instituto. Mas você ainda não está divulgando, Ramon? O Instituto não. Ramon, posso falar uma coisa? Faça propaganda, porque o povo precisa conhecer. Você vê, o prefeito não faz nada, mas faz propaganda, você mesmo disse. Mesmo sem fazer, ele vende uma cidade. Agora, você que faz, o povo precisa conhecer. Eu vou começar, a gente vai começar a divulgar agora. E aí eu vou divulgar lá no meu Instagram, o Instagram do Instituto, e a gente vai começar a direcionar. Como é que é o teu Instagram? O meu é Eu Sou Ramon Ramos. Legal. E o do Instituto é Instituto Ramon Ramos. Então, Instituto Ramon Ramos e @Eu Sou Ramon Ramos. Isso, perfeito. E você, quais são suas redes sociais? Minhas redes sociais é @Mateus com TH, Marola com 2L.sbc e @Vizinhanca Ativa. Repete. Pode seguir lá. @Mateus Marola com TH e 2Ls no Marola, .sbc e @Vizinhanca Ativa. Ó, a Girlene do Vizinhança Ativa tá te ligando. É porque a gente tá com um problema na UBS lá. O negócio tá feio. Gente, infelizmente nosso tempo chegando ao final, assim, passa muito rápido. Eu falo pro Luiz Fernando, assim, o prosa passa muito rápido. E quando você traz pessoas assim, que interagem bastante, que traz conhecimento propositivo, a gente nem vê. Aí a gente nem vê. Passa que é muito rápido. Mas quero agradecer demais a participação de vocês dois aqui. Foi muito prazeroso ter esse diálogo, sobretudo com esse olhar dessa juventude que tem gana, que tem garra, que quer fazer a destemida. E que o prosa com o Luiz Fernando ficou muito mais rico, foi enriquecedor demais dialogar com vocês dois. Suas considerações finais, Matheus. Bom, primeiramente, agradecer, né, a essa oportunidade muito boa. Quero deixar um beijão para toda a minha família, mulher, esposa, minha filha, meu pai, minha mãe, minhas tias que sempre me acompanham, minha avó, petista roxa. Você tá devendo a visita para ela lá, hein, Luiz? Combinamos no outro podcast. Outro podcast ao vivo lá, ela tava acompanhando, tomar um café lá. Você precisa me levar lá, né? Qual é o nome dela? Ruth. A Ruth, eu lembro, eu tava assistindo o podcast. Dona Ruth. Ali é petista. Não, e aquele negócio, ele combina, mas não dá o endereço, entendeu? Passa lá. Você é malandro. Vou mandar o endereço. E dizer o seguinte, a gente precisa de uma nova oportunidade para a nossa cidade, especialmente da juventude. Uma Câmara que não tem um jovem, não tem uma ideia atualizada, né? Então, assim, a união de uma pessoa mais velha, de um jovem, de uma mulher, de uma outro tipo de pessoa que acredita e tem um olhar de uma outra forma, é necessário dentro de um legislativo. Porque só assim a gente vai conseguir levar diferentes ideias para o executivo executar. E junto, a gente teria muito mais força para poder executar todas as nossas ideias. Então, quero dizer a todos que pensem nisso. Pensem que a mudança e a renovação tem que acontecer. E essa é a hora. É hora da gente esquecer aquilo de eu sou direita, eu sou esquerda, não sei o quê. Vamos pensar no futuro. Precisamos de união. Precisamos de pessoas comprometidas com a boa política e uma política de verdade. Então, muito obrigado a todos. Obrigado pela canequinha do Luiz Fernando, que eu gostei bastante. Vai levar. Maravilha. Deus abençoe a todos. Maravilha. Ramon, foi um prazer te conhecer. O Marola eu já o conhecia, tal, já vi, tinha uma experiência, trabalhamos juntos em alguns momentos, não te conhecia, conhecia o teu pai. Bom saber que você está entrando na política, e é bom, a política precisa de gente nova para renovar, para esse gás novo, energia. E sucesso para você na tua caminhada aí, suas considerações finais. Obrigado pela participação hoje aqui no Prosa com Luiz Fernando. Eu que agradeço, Cosmo, um prazer enorme te conhecer. Muito obrigado, Luiz, de novo, Matheus, meu parceiro. Também queria mandar um beijo para minha família, em especial para minha mãe, para minha tia, para minha avó e para minha noiva. E falar só uma coisa, lá no começo, a frase, o slogan do meu pai na primeira campanha dele era inovar para mudar. É só isso que eu falo, a gente precisa de renovação, como o Matheus falou, para ideias novas, para acabar com aquela velha política que vem constante. Tem vereador que está na Câmara desde 89. Gente, pelo amor de Deus. O cara não larga, pô. Ajuda a gente, larga e ajuda a gente. Meu Deus do céu. E assim, queria falar que, pai, onde é que vocês estejam, vou honrar vocês, vou trabalhar firme e duro para honrar tudo que meu pai construiu desde 2004 na política. Maravilha. Então, um beijo a todos e até a próxima. Maravilha. Luiz, mais um Prosa com o Luiz Fernando. Hoje passou muito rápido, a gente não percebeu de verdade com essas duas máquinas de falar, de querer, de propor. Muito bacana, né? Sem dúvida nenhuma, Cosmo. Foi muito legal o programa, né? E assim,
precisa de jovens na política. Eu digo isso porque eu fui vereador muito jovem, né? 20 e poucos anos, eu vereador em Casa Branca. E assim, desde então você não vê jovens mais na política. A política está envelhecida, né? E aí esses dois disseram o seguinte: aqueles lá não me representam, nós vamos. Né? Então, assim, é muito importante para a juventude o olhar de vocês, a visão de vocês e, inclusive, fazer que a cidade volte a ter políticas públicas para a juventude. Né? Isso é muito importante. Quero parabenizar a participação de vocês, Matheus e Ramon. Eu já os conhecia, sei que são bons pra caramba e torço muito para que São Bernardo os tenha na Câmara Municipal. Sorte, força, que Deus abençoe cada um de vocês nessa caminhada. Maravilha. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Prosa com Luiz Fernando. Antes de finalizar por completo, aquele recadinho mais uma vez para vocês. Luiz Fernando, PT 13, tudo junto, vai lá, comenta, compartilha, manda informação pra gente. Vamos fazer com que esse Prosa com Luiz Fernando aqui, com essas duas figuras maravilhosas, destemidas, jovens, que querem, têm muita vontade e gana de fazer a diferença, com que esse Prosa chegue ao máximo de gente possível e a gente se encontra no próximo Prosa com Luiz Fernando. Tchau!